meritocracia. Perfeito. Nós vamos hoje trabalhar um conceito muito utilizado, né, principalmente para interpor quando se fala de políticas públicas, quando se fala de justiça social, que é o conceito de meritocracia. Setores da sociedade costumam utilizar esse conceito muito para justificar uma ausência do Estado em políticas públicas, em distribuição de renda. Mas nós hoje queremos trabalhar o conceito na sua acepção mais adequada e, sobretudo, pensar o quanto é importante em qualquer economia desenvolvida, em qualquer nação evoluída, né? Qualquer sociedade organizada, a ideia, o pressuposto de que você precisa, por meio do Estado e das suas instituições, corrigir distorções, corrigir déficits para que a sociedade funcione de maneira o mais organizada possível, para que a gente tenha condições da economia funcionar de modo adequado. Então, nós vamos trabalhar, né, esses conceitos a partir dessas possibilidades, pensando o quanto é importante refletirmos sobre o conceito de meritocracia, mas, sobretudo, a partir de noções como desigualdade e, consequentemente, a ideia de cidadania, né? Então, quando nós falamos de meritocracia, né, é muito importante qual é o conceito, né, ou qual é a ideia que você faz de meritocracia. Se a gente pensar de uma ideia de um senso comum, na verdade, meritocracia seria, né, o funcionamento de uma sociedade, seria o funcionamento de um Estado, onde as pessoas alcançariam os seus resultados a partir das suas qualidades, do seu próprio mérito, obviamente, mas, sobretudo, a partir do seu desempenho e da sua dedicação. Eu fico muito à vontade para falar de meritocracia, porque, pessoalmente, como, né, filho de um operário, né, de um metalúrgico, cheguei onde cheguei através de esforço, né? Mas quando a gente fala de meritocracia, eu convido você para fazer um exercício de imaginação, daí onde você está, né? Se a gente tivesse numa sala de aula, eu iria dividir a sala de aula, colocar as cadeiras todas junto da parede, dividir a sala de aula passando no piso uma fita crepe e todos, né, nos colocaríamos próximos dessa fita crepe. E aí, então, eu vou fazer perguntas e você vai dar um passo à frente ou um passo atrás, na condição de você atender ou não essa pergunta, né? Então, eu não sei se você já participou desse tipo de dinâmica, mas tente imaginar. Eu começaria com a seguinte pergunta: dê um passo à frente, se você pode andar, né, na rua sem ter medo de ser assaltado, né? Obviamente, se você tiver medo de sofrer um assalto, você vai dar um passo para trás. E aí eu vou continuar a pergunta, né? Dê um passo à frente se você pode manifestar carinho e afeto com seu companheiro, namorado, marido, esposa, o que quer que seja, na rua, sem correr risco de sofrer violência. Se você tem condição de fazer isso, dê um passo à frente. Se você não tem, dê um passo atrás. Mais uma vez, mais uma pergunta. Dê um passo à frente se você tem serviço de saúde sem precisar do SUS, sem precisar de fila, sem ter que esperar. Se você precisar hoje de serviço de saúde, você tem como buscar a assistência de um plano sem precisar de marcar ou aguardar. Se você não tem, dê um passo atrás. E mais uma pergunta. Dê um passo à frente se você pode entrar num shopping, em qualquer loja do shopping center, sem ser confundido com um ladrão ou sem sofrer, né, mesmo o mínimo que pareça,
a possibilidade de você ser confundido com uma pessoa que poderá causar furto naquele lugar. Se você não tem essa condição, dê um passo atrás. Então, essas perguntas, né, esse tipo de exercício, a gente vai continuando a fazer, vai fazendo as determinadas perguntas. A gente pergunta se você tem de 4 a 6 refeições por dia, dá um passo à frente. A gente pergunta se você faz a sua faculdade sem se preocupar em pagar o boleto da faculdade no próximo mês, ou se você faz a faculdade e pode se dedicar sem ter que se preocupar em ajudar seus pais. Qual é o objetivo da dinâmica? Na medida que a gente vai fazendo as perguntas, alguns indivíduos na sala vão ficando mais à frente e alguns indivíduos vão ficando lá atrás. Vou pedir para vocês aí fecharem o áudio, né? Parece que tem alguém que está com o áudio aberto, por gentileza. Então, quando você vai fazendo essas perguntas e nós tivemos que fazer um esforço de imaginação, eu te pergunto agora, você não precisa responder. Você ficou mais à frente na sala, né, na posição imaginária, ou você ficou lá no fundo? Então, se você ficou à frente, você é um privilegiado. Você tem privilégios, né? Vamos pensar assim. Se você ficou lá no fundo, você não tem privilégios, pelo contrário, você tem enormes obstáculos para começar a sua corrida, a sua carreira profissional. E aí que o conceito de meritocracia, ele acaba caindo por terra, né? Porque ele pressupõe que as pessoas têm as mesmas condições, não têm, né? As pessoas são diferentes, e ele pressupõe que as sociedades, elas estão organizadas de tal modo que as pessoas vão atingir os seus objetivos, os seus resultados apenas pelas suas qualidades e, sobretudo, pelo seu esforço. Então, quem chegar lá na frente é porque mereceu. Uma falsidade, porque nós sabemos muito bem que na hora de começar a corrida, né, alguns começam com Ferrari, outros começam muito bem e outros nem com fusquinha, né? Alguns começam praticamente, se a gente puder fazer uma comparação sem preconceito, né? Alguns começam talvez até de carroça. Então, quando falamos de meritocracia, a gente precisa pensar, né, no conceito de uma sociedade organizada. Então, tem aí uma frase, né, no slide: se todas as pessoas em uma sociedade aumentam sua renda de forma que a parcela mais pobre aumentou sua renda 20% e a mais rica aumentou em 50%, nós podemos dizer que essa sociedade está melhor ou está pior? Aí é que tá, né? A ideia é, se todo mundo aumentou a renda, será que todo mundo melhorou? Nem sempre. Muitas das vezes, há uma percepção de que todo mundo está melhorando, mas as pessoas mais ricas acabam aumentando mais. E se pensarmos nos últimos anos aqui no Brasil, praticamente somente uma minoria da população brasileira, deixa eu dar um esquema para calar esse negócio aqui, somente uma minoria da população brasileira é que realmente está em condição, né, digamos assim, de obter melhoria, porque, na verdade, a maioria da população está, na verdade, tendo diminuição da renda, se empobrecendo e se dificultando. Então, nós vamos hoje, nessa aula, trabalhar meritocracia e, sobretudo, a ideia de desigualdade. Vamos fazê-lo, né, a partir, sobretudo, né, de um pensamento, né, digamos assim, da ideia de um economista chamado John Rawls, que trabalha o conceito de sociedades organizadas. Então, vamos imaginar da seguinte maneira, né? Vamos pensar que quando falamos de sociedades, a gente precisa entender, sem ser contra ou a favor de capitalismo, a ideia da nossa aula hoje não é isso, mas pensar o seguinte:
É consenso em todo economista sério que o capitalismo ele produz distorções, né? Até por causa dessa ideia que nós acabamos de desenvolver aí nessa dinâmica. As pessoas não têm as mesmas condições de competir, as pessoas não têm as mesmas condições para iniciar sua carreira. Eu acredito que a maioria de vocês seja como eu, estuda depois de trabalhar, né? Então passa o dia inteiro trabalhando, cansando, quando chega na sala de aula, está esgotado, né? Isso impacta no seu desempenho. Então, todo bom economista tem essa ideia. Desigualdade é diferente de pobreza, né? Desigualdade é uma distorção e ela é muito comum no capitalismo. Enquanto uma minoria enriquece, né? Aumenta a sua renda, uma grande proporção da população vê a sua renda diminuir, ou, se você preferir, empobrecer. Também os economistas têm consciência de que uma sociedade com poucas oportunidades é uma sociedade onde a economia não se desenvolve, né? Onde a economia é frágil, né? E você, para causar riqueza, para você causar desenvolvimento, você precisa de economias fortes, vigorosas, né? Poderosas. Então, o efeito da desigualdade é justamente a concentração de renda, né? Que vai ocasionar a manutenção do controle de determinados grupos e a sua consequente perpetuação. Então, na aula de hoje, a gente traz para o debate, né, para esse debate sobre meritocracia, essa coisa que muitas das vezes as pessoas comentam sem muito recurso, nós vamos trazer para o debate o economista liberal, né? Eu já falo que ele é liberal logo de uma vez, porque aí ninguém vai me acusar de que eu estou dando uma aula de esquerda, né? Ou trazendo pensador de esquerda. John Rawls é um pensador de direita, um liberal, mas, como vocês estão vendo aí, de feições sociais, né? São aquelas pessoas que, mesmo no campo da direita, entendem e se preocupam com questões sociais, né? Vamos colocar assim, economista raiz, né? E não Nutella, né? Se a gente puder brincar com esse tipo de coisa, né? Gente que tem uma seriedade acadêmica, científica, que não está apenas a serviço de suas ideologias, sejam de direita ou de esquerda. Então, John Rawls é esse economista, foi professor da Universidade de Harvard, é aquilo que a gente chama de um neocontratualista. O que é isso? São pensadores que pensam na ideia da sociedade no início da sua fundação, da sociedade no momento em que ela foi montada, e justamente na ideia de que para haver reformas na sociedade, você precisa pensar no sentido da sociedade, de como que ela era, né, no início da sua fundação, para justamente você pensar qualquer ideia de justiça social, qualquer ideia de oportunidades. Então, é a ideia de funcionamento da sociedade. Suas principais obras, uma teoria de justiça, de onde a gente retira os argumentos para a aula de hoje, e liberalismo político. Então, a principal ideia de John Rawls, né, é justamente, né, a ideia de uma sociedade organizada, né? Então, o que é uma sociedade organizada? A ideia para ele é o seguinte: toda sociedade desenvolvida, organizada, ela precisa ter instituições que funcionam de maneira a regular, né, e corrigir as distorções, né? Então, se nós estamos falando de desigualdade, toda sociedade tem e produz distorções, ou seja, toda sociedade tem pobreza, mas, sobretudo, desigualdade, né? Vocês lembram que no início da aula a gente acentuou que
pobreza e desigualdade são coisas distintas, né? Ser pobre é uma coisa, né? A sociedade desigual, né? Aquela sociedade distorcida é uma outra coisa. Então, na acepção de John Rawls, as sociedades precisam ter mecanismos para corrigir e equilibrar, né? Então, muitas das vezes você vai pensar, mas professor, você está falando de socialismo? Não, ninguém está falando de socialismo nessa aula. Só está falando de distribuição de renda? Sim, aqui a gente está tendo uma aula muito colaborada por questões de economia, no sentido de que como que você equaliza, né, a sociedade, como que você harmoniza e corrige as distorções. Porque a ideia da sociedade desenvolvida de John Rawls é aquela sociedade em que há oportunidades para todas as pessoas. Aí sim você consegue se aproximar de uma sociedade meritocrática. Porque se você concede para todas as pessoas oportunidades, né, de profissionalização, de empreendedorismo, se você concede para todas as pessoas numa determinada sociedade de que elas possam estudar, de que elas possam empreender, de que elas possam abrir um negócio, de que elas possam encontrar canais, aí sim você vai ter uma sociedade organizada e, ao mesmo tempo, as pessoas naquela sociedade que obtiverem os melhores resultados serão sim por meritocracia, porque foi dada à maioria das pessoas condições para que elas pudessem, de alguma maneira, se colocarem, né, e alcançarem objetivos. Então, na acepção de John Rawls, essas sociedades são aquelas em que há uma distribuição, né, mais ou menos equânime dos direitos e deveres. E aqui não vai ser difícil a gente entender, porque a gente vai perceber o quão desorganizada a sociedade brasileira é. Porque a pergunta aqui é: todas as pessoas no Brasil têm os mesmos direitos? Então, vamos pensar, né? Todas as pessoas têm os mesmos deveres, né? Ou seja, será que não tem na sociedade brasileira privilégio para algumas classes, né? Ao passo de sobrecargas, tributos e dificuldades para outras, né? Então, você tem carreiras profissionais com estabilidade, com salários muito bons, com plano de saúde, né? Às vezes, algumas carreiras que até moradia oferecem, auxílio moradia, auxílio para roupa, né? Aposentadorias especiais, ao passo que, para uma grande maioria, o que você tem é sobrecarga de tributos, de dificuldades e uma série de coisas. Então, quando a gente olha a teoria de John Rawls, na verdade, o Brasil não é um exemplo de uma sociedade organizada, ao contrário, é uma sociedade de enormes distorções, né? E além de ser uma sociedade de enormes distorções, cada vez que se fala em algum mecanismo para tentar corrigir ou minorar, vem aquelas discussões de que o Estado não deva fazer isso, né? De que está se dando dinheiro para a pessoa ficar à toa, ou seja, aquelas discussões ultrapassadas, vamos colocar assim. Porque geralmente quem defende, quem é contra esse papel de uma sociedade organizada, geralmente é porque ele acha que o Estado tem que continuar dando privilégios para pequenas minorias. Então, vamos continuar. Vamos ver como é que isso funciona. O John Rawls, ele é um neocontratualista. A ideia dele é a seguinte: para que uma sociedade seja organizada, né, para que ela
tem aí esses mecanismos de correção de distorções, a ideia dele é refazer, né, o contrato social, né? Então, aí ele propõe uma revisão daquilo que foi o pacto da sociedade. Então, a gente fala de contrato social, é um conceito que é utilizado para pensar o seguinte: quando a sociedade foi formada, qual era a posição das pessoas, né? Como que a sociedade brasileira foi formada? Então, primeiro a gente tem que voltar na história, né? Brasil colônia, os portugueses com algumas regalias e descendentes de indígenas e de escravos sem nenhuma condição, né? Pessoas totalmente aquém, vamos colocar assim, dessa situação. Então, na posição original da sociedade brasileira, nós já tivemos ali um enorme problema. Você teve ali uma situação que já começa, a sociedade já começou desigual, ela já começou desorganizada. E aí, você falar em meritocracia numa sociedade que foi formada com escravidão, né? Pessoas indígenas, né, que não tiveram seus direitos reconhecidos, você não tem uma sociedade que funciona direito. Você nunca vai ter uma sociedade meritocrática. Ao contrário, falar em meritocracia no Brasil além de ser uma falácia, é um argumento para preservar privilégios. Então, John Rawls, o que ele propõe? Ele propõe que, para refazer esse pacto, é preciso que as pessoas tenham uma certa disposição a não perceber qual vai ser a posição do outro. Então, a melhor maneira, segundo ele, né, de refazer essa posição original, né, de refazer a sociedade, é que seja repactuada a sociedade e que ninguém saiba, olha, eu não vou saber qual vai ser o direito da mulher, eu não vou saber qual vai ser a minha posição, se sou branco, se sou negro, vamos todos partir do princípio de que todos ignoram a sua posição e a posição do outro, né? E aí serão criados, de acordo com John Rawls, dois princípios que vão regular a atividade institucional. Aí são os mecanismos, prestem atenção, para corrigir as distorções, né? Então, serão dois princípios que vão atuar para corrigir distorções na sociedade. Quais serão esses princípios, né? Tem que prestar atenção nisso, que isso é matéria da prova. Primeiro princípio, ele vai chamar de princípio da igualdade, né? Por ele vão ser estabelecidas aí os direitos e aquelas liberdades que são primárias, né? Que todo mundo tem que ter. Então, liberdade de opinião, liberdade de crença, liberdade política, liberdade de manifestação, liberdade de ir e vir, liberdade da orientação sexual do indivíduo, que, né, as liberdades que são básicas e basilares. Então, toda a sociedade precisa ter um princípio para regular, né, esses direitos que são mínimos, mas mínimos mesmo. E o segundo princípio é o princípio da diferença, né? Então, pelo primeiro, garante o que é básico para todas as pessoas. Pelo segundo, né, que é o princípio da diferença, aí agora a sociedade é formada por pessoas que não são iguais, né? E por isso que precisa corrigir distorções, e por isso que a ideia de meritocracia não funciona, porque alguns são brancos, outros são negros, alguns são mulheres, outros são homens, alguns são hétero, outros são homossexuais, alguns têm necessidades especiais, outros não, alguns têm deficiências cognitivas, e por aí afora, ou seja, a diferença que compõe a sociedade.
Nesse segundo princípio, ele vai atuar regulando o primeiro, né? De maneira a corrigir as desigualdades por meio de mecanismos. Então, nesse segundo princípio, é a ideia das ações afirmativas. Então, se um indivíduo ele tem limitações cognitivas, de alguma maneira ele precisa encontrar o seu espaço, né? Foram, só para citar exemplo, legislações que ocorreram aí nos últimos anos, obrigando empresas a reservar um percentual, né, de vagas para pessoas com limitações. E aí vai da outra maneira, legislação que obriga, né, que permite que as pessoas não sejam discriminadas pela sua orientação sexual, pela sua raça, e vai por aí afora. Coisas muito questionadas, né? Cotas raciais. E aí, quando em 2003, 2004 começaram a surgir as cotas, muita celeuma, né? Muita dificuldade de entender, mas que são, sobretudo, aplicações da teoria de John Rawls. Você estabelecer mecanismos para dar oportunidades para todas as pessoas, porque senão você não corrige as desigualdades, você não diminui essas limitações, a sociedade continua produzindo desigualdade e o que talvez seja pior, a economia não avança, né? Porque você continua com uma sociedade que tem uma, uma pequena minoria de privilegiados, né? Pessoas que têm acessos das melhores condições, pessoas que, por causa de não precisar trabalhar, vão continuar acessando as vagas das universidades públicas e uma grande maioria passando limitações. Então, a teoria de John Rawls, quando a gente olha assim, costuma alunos no direito me perguntar, professor, existe algum lugar no mundo que seja desse jeito, né? De fato, quando você olha a teoria, você se pergunta, gente, partindo de país como o nosso, né, que a gente está discutindo ainda ou não se pode ajudar uma família carente, se corrige essa ou aquela distorção, né? A gente está custando a sair dessas discussões, se pode ter, ou não ter cota para negro nas universidades, cota para pobre, se pode ou não pode isso ou aquilo, a gente está tendo essa dificuldade enorme. Sim, existem sociedades de primeiro mundo com a aplicação dessa teoria de John Rawls, né? Então, só para a gente imaginar, né? Só para a gente pensar hoje que enquanto o capitalismo, né, como que ele produz desigualdade, é justamente essas oportunidades que surgiram nos últimos anos e que foram celebradas, né? Claro, trabalhadores de aplicativos, as oportunidades de trabalho surgidas, né, pelo Uber e outros aplicativos, ajudou muito a redução do problema do desemprego. Mas, tente imaginar, do ponto de vista de uma sociedade organizada, o que é um fenômeno de uma pessoa que trabalha, sobretudo, com aplicativo, né? Principalmente uma pessoa que trabalha utilizando uma bicicleta. Então, a pessoa não tem fundo de garantia, a pessoa não tem proteção, a pessoa não tem seguro, né? Isso é uma coisa que as economias e os países precisam pensar melhor. Abre-se as portas para os aplicativos, mas não exige das empresas de aplicativos nenhuma contrapartida, né? Então, você tem uma exploração de uma massa de trabalhadores, mas sem dar nenhuma condição para esses trabalhadores. Então, o que isso está produzindo? Problema de desigualdade cumulativa, né? Que é justamente o que nós estamos debatendo nessa aula, né? Você tem problema de concentração de renda crescendo de maneira assustadora. Então, só para a gente
completar a nossa reflexão da aula de hoje, o que os economistas, vamos falar assim, economistas sérios, propõem? Porque se você tem, né, vamos voltar aqui à ilustração do slide anterior. Se você tem uma sociedade, principalmente, né, se a gente tinha antes o problema de desemprego, né, e de concentração de renda, vamos pensar que agora a concentração de renda, ela é transnacional. Então, você pega aí algumas empresas, Uber, Amazon, Mercado Livre, você tem algumas empresas transnacionais se enriquecendo e uma maioria gigantesca de trabalhadores no mundo inteiro que praticamente pagam as contas. Então, o que os economistas, o que os bons economistas propõem, né? A ideia de que a sociedade, né, precisa regular-se através de distribuição de renda, né? Então, a ideia de combater desigualdade e de distribuição de renda não tem nada a ver com socialismo, né? Mas tem a ver, sobretudo, com mecanismos de tornar as sociedades mais organizadas e favorecer, né, mais oportunidades para as pessoas, o que torna as economias ainda mais fortes. Então, do ponto de vista das soluções, além dos princípios, né, que foram lá identificados, a própria economia tem mecanismos para corrigir isso, e o grande mecanismo as reformas que são chamadas de tributárias, ou seja, você corrigir a tributação que é desigual. E aqui no Brasil não é diferente, como nos Estados Unidos e em alguns países no mundo. Pessoas mais ricas pagam menos impostos, né? Pessoas mais ricas sofrem menos com tributação porque o consumo delas está em itens que sofrem menor tributação, né? Então, como os impostos sobre o consumo são iguais, obviamente, famílias pobres, elas são mais tributadas porque boa parte do que elas recebem vão para consumo. Não é o caso das parcelas mais ricas, né? E os impostos sobre serviços, né, que é a maior parte do consumo das pessoas de alta renda, eles são eminentemente mais baixos, né? Além dos rendimentos financeiros serem ainda menos tributados. Ou seja, pobre não tem reserva, né? Pobre não tem condição de aplicar tanto em poupança, fundos de investimentos, ou seja, duplamente as parcelas mais carentes da população são mais impactadas justamente por não receberem nenhuma espécie de benefícios, né? Então, quais seriam essas propostas, né? Tributação progressiva, né? Fazer com que pessoas com maior renda pudessem pagar um pouco de imposto a mais, né? Então, correção do gasto público, essa correção da tributação para que sobrem recursos para o investimento social, que é a chamada transferência de renda ou justamente o que nós estamos falando, a distribuição de renda, né? Aproveita-se justamente a possibilidade, né, de tributar famílias de maior renda para ter condição de fazer investimentos sociais e corrigir essas distorções. Então, o que acontece? Isso não se trata, né? Justamente, isso não está se falando, né, de socialismo, pelo contrário, isso está se falando de sociedades que são organizadas do ponto de vista do funcionamento. Só para se ter uma ideia, essas teorias, né, aplicações na economia foram um sucesso no pós-guerra, em 1914, 1918 e nas décadas de 70 e 80, né, nas economias avançadas. Então, só para a gente perceber, isso ocorre
em sociedades mais organizadas. E quais são as aplicações? Melhoria nos investimentos na área social, na infraestrutura, que justamente dá mais emprego. Reformas da Previdência, reforma tributária e fiscal, que o pessoal fala muito, né, mas nem sempre é possível fazer, foi feita da Previdência anteriormente. A ideia de tributar lucros, dividendos, heranças, né, possibilidade de corrigir essa tributação, ampliação das alíquotas do imposto de renda, para justamente dar acesso à educação de qualidade a um maior número de pessoas. Né? Então, voltando àquela ideia, toda a sociedade organizada, né, os economistas dizem isso, tem condições de oferecer à sua população acesso à educação de qualidade. E aí, gente, não é nem uma questão de ser socialista, mas educação de qualidade não é só para corrigir distorções. Mas imagine a ideia de que, com educação de qualidade, você tem uma massa de trabalhadores mais qualificados e condições de que esses trabalhadores se tornem competitivos. Aqui no Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, uma comparação, a Vale, né, costuma importar engenheiros da Índia. Né? Por quê? Porque não encontra no mercado brasileiro engenheiros com a qualificação necessária. Por que esses engenheiros não existem aqui? Porque falta educação de qualidade, falta investimento. E isso vai colocando o país numa condição de desigualdade frente às economias. Isso vai colocando o Brasil cada vez mais numa posição retardatária. Né? Então, a ideia é essa: corrigir distorções, oferecer possibilidades e o grande avanço em todas essas questões, né? O grande avanço é justamente fazer com que a sociedade, né, a economia brasileira se torne competitiva em termos globais, né? Então, só para a gente fechar a compreensão dessa aula, quando a gente fala de distorções, talvez a maior distorção que a gente tem na nossa sociedade é a questão da escravidão. 200 anos em que uma parcela da sociedade ficou alijada, né? E uma vez alijada, o que ocorre? Isso fez com que produzisse uma das enormes distorções, né? Então, aqui a gente está justamente relembrando aqui o processo que culminou com o fim da escravidão no Brasil. Ele demorou 50 anos e ele foi conduzido justamente por pessoas que não tinham, em princípio, a ideia de pôr fim à escravidão, mas, ao contrário, a ideia de embranquecer o Brasil e substituir a mão de obra do escravo pela mão de obra branca, né? Pela mão de obra dos imigrantes. E talvez, não sei se vocês têm a informação, o que mais aconteceu é que quando foi decretada a abolição da escravidão em 1888, 50 anos depois, a população escrava foi abandonada, analfabeta nas ruas. Eles não tinham moradia, não tinham educação e não foram aproveitados nas lavouras. Ao contrário, né? O país, sobretudo aí pelos intelectuais da Faculdade de Direito, pelos abolicionistas, né? Que viam, né, o negro como objeto do atraso. Na verdade, o atraso era a escravidão. O país passou, a partir dessas ideias, importar a mão de obra dos imigrantes. Eles foram trazidos,
receberam, em muitas circunstâncias, terras e foram assalariados. Ao passo que o negro, que tinha trabalhado, né, junto com seus ancestrais 200 anos gratuitamente, continuou analfabeto, não recebeu moradia, se organizou em termos de favelas, que é o que a gente conhece muito bem hoje, e não recebeu nenhuma compensação. Então, talvez a maior distorção histórica na sociedade brasileira esteja ligado com essa injustiça e que, de alguma maneira, né, isso precisa ser e precisa continuar a ser reparado na nossa sociedade. Ou então a gente vai continuar tendo essa enorme distorção, né? Uma parcela da sociedade tendo condições, tendo os melhores empregos, as melhores faculdades, as melhores oportunidades, e uma outra grande parcela da sociedade alijada, sem condições, sem educação de qualidade e ficando à esteira. E como a gente tem colocado aqui de um ponto de vista bem econômico, né? Como a gente tem colocado aqui de um ponto de vista muito claro, o grande prejudicado, além dos próprios indivíduos, é a própria nação, que não avança em termos de tecnologia, de conhecimento, que não avança, porque não tem educação de qualidade, tem uma ideia distorcida ainda de meritocracia. Gente, se alguém quiser fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Então, a gente tem uma sociedade que precisa corrigir distorções, a gente precisa combater racismo e preconceito, porque são circunstâncias que estão produzindo ainda desigualdade e, o que é pior, estão produzindo falsa noção de que no Brasil não tem racismo ou de que a gente precisa continuar a proteger privilégios de algumas classes, né? Então a gente precisa, como sociedade, evoluir nisso. Bom, já que a gente está falando de sociedades desenvolvidas, eu queria comentar com vocês, né, apenas a título de comentar, porque estamos ainda muito longe daquilo que chama de compensação, mas você tem um debate no Reino Unido, nos Estados Unidos e em muitos países, não só debate, mas já tem ocorrido em algumas cidades, né, a ideia de que o seguinte: se os escravos ficaram 200 anos trabalhando gratuitamente e ajudaram sociedades, famílias e economias a se desenvolver, é justo que estas sociedades façam uma espécie de compensação aos descendentes dos escravos. Então, lá nos Estados Unidos já tem uma cidade que optou por fazer essa compensação. No Reino Unido, quando a escravidão acabou, o governo ele ressarciu, né, digamos assim, né, por assim dizer, né? Ele compensou famílias que tinham escravos e que deveriam, a partir daquele momento, alforriar esses escravos, né? É uma indenização. Mas essa indenização não veio para os escravos. Então, existem, né, um debate, sobretudo de compensação e de reparação, nesse sentido. E, por mais que isso aqui esteja longe, mas é só uma ideia de que reforça, de que qualquer mecanismo de corrigir desigualdade é bem-vindo, é necessário e trará sociedades mais organizadas, sobretudo a nossa. Bom, gente, é isso. Essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Alguém tem dúvidas, questões? A Rita está perguntando discriminação. É isso, Rita? Acho que eu fui um pouquinho rápido nessa parte, né? Aí, Rita, na verdade, são efeitos, né,
do racismo e de uma sociedade desigual. Então, quando a gente fala de racismo, o que é importante a gente pactuar? Primeiro, racismo não é uma atitude de pessoas ignorantes, ou de pessoas violentas. Racismo é uma atitude política, né? É uma atitude que visa proteger um determinado grupo. Então, toda atitude de racismo é uma atitude política no sentido de que alguém está colocando um outro grupo em uma posição subalterna para se manter privilegiado. Daí é que precisa ser combatido. Discriminação e preconceito são questões diferentes, né? A discriminação ela pode ser até institucional, ao passo que o preconceito é sempre feito por pessoas. E ele pode ocorrer, né, tanto em políticas quanto por atividades de pessoas. E a discriminação, ela pode ser salarial, de imagem, né? Tem mais um outro lá que eu estou esquecendo. Ocupacional, né? Ou seja, uma pessoa pode ser discriminada não tendo acesso a determinado tipo de emprego. Isso hoje ainda é mais velado, né? Antigamente tinha até aquela ideia de emprego para boa aparência. Hoje isso ocorre, mas com um certo receio, porque existe um certo perigo para as empresas, né? Então, o importante é termos consciência dessas coisas, né? Qual o objetivo dessa aula? Fortalecer esse debate sobre desigualdade, transferência de renda, meritocracia, não nos envergonharmos jamais de cota para negro, cota para pobre, não nos envergonharmos de fiéis, ao contrário, toda sociedade desenvolvida, ela investe em educação. Então, bolsas para faculdades é um mecanismo de correção. Então, você não tem como dar uma educação de qualidade para todo mundo ir lá e concorrer na UFMG. Então, o que você faz? Você cria FIES, você cria ProUni, você cria mecanismos para um maior número de pessoas chegar à faculdade e também ter condições de melhorar aquela partida inicial, né? Então você tem que criar condições, corrigir essas distorções para que todo mundo tenha mais ou menos condição. Agora, para concluir, né? Não é sem conflito, né, gente? Né? Se você pensar que a gente é uma sociedade com 300, 400 anos de privilégio para minorias, isso não é sem muito conflito, sem muita contestação. O Pedro está dizendo aí, estamos distante de uma sociedade, né? Exato, né? Onde todos possam largar em condições semelhantes, né? As ideias de Foucault sobre as esferas de poder, conseguem ser empregadas nessa discussão? Eu acredito que a gente possa, sim, né, Pedro? A gente possa trazer Foucault para dentro do debate, né? Ele fala da sua microfísica de poder, né? Está muito ligado à violência, né? Está muito ligado ao controle social das pessoas, né? Principalmente quando ele fala da prisão. Mas a gente pode sim juntar a discussão se a gente pensar, por exemplo, né, que as prisões na teoria de Foucault foram criadas para proteger a propriedade privada. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, que a população negra é maioria na população carcerária, efeito da desigualdade, né? Ou seja, efeito de uma parcela da população que foi lançada analfabeta à própria sorte. Então, a gente pode, sim, complementar a discussão com a teoria de Foucault, né? A prisão não é para ressocializar as pessoas, a prisão é para separar as pessoas, né? E foi criada para proteger a propriedade privada. Ok.
Gente, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Se não tem mais dúvidas, nos vemos no nosso último encontro, né, que está previsto para quando? Cadê aí o nosso calendário? Só para a gente se organizar aqui. Nós vamos ter o nosso último